Para você que está chegando junto com a gente aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje eu vou direto ao assunto para você que está ligado no canal. Antes, compartilhe o conteúdo, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações. Como todo mundo sabe, essa semana pode ser a semana decisiva para quem busca a revisão da vida toda. Com o empate de 5-5, cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se a revisão da vida toda é ou não, nesse caso, constitucional. Se ela for julgada como inconstitucional, já era, vai ser igual aconteceu com a desaposentação e reaposentação. Quem entrou com a ação, a situação não vai mais ter valor e quem ganhou ações não vai precisar devolver a grana. Agora, se ele julgar constitucional, está na mão dele decidir a situação, aí sim você vai poder buscar a revisão da vida toda. Fora a revisão da vida toda, existem mais 7 revisões ainda que poderão ser feitas pelo aposentado, pensionista ou pelo segurado do INSS na justiça ou através das agências. E é sobre ela que nós vamos falar e explicar aqui no canal de notícias a partir de agora. Então presta atenção no conteúdo. Se tiver dúvida, deixa nos comentários, porque as revisões estão acabando. Se você ainda não buscou o que é seu por direito, conversa com um advogado especialista em direito previdenciário ou busca na Defensoria Pública o que é seu por direito, tá bom? A matéria vem do agora.foriuol e a gente vai desenrolar a partir de agora, preste atenção. Aposentados e pensionistas devem ficar atentos aos cálculos feitos pelo INSS e também nas mudanças relacionadas às leis. Quem recebe um benefício do INSS há menos de 10 anos tem direito a pedir uma revisão se houver algum erro que possa ser corrigido e, com isso, aumentar a renda mensal. É o caso, por exemplo, do segurado que ganhou um processo trabalhista reconhecendo vínculos e aumentando o seu tempo de contribuição. Este aposentado pode solicitar a correção de benefícios diretamente ao INSS e apresentar a ação judicial para ter o período incluído no cálculo da sua aposentadoria. Se tiver a revisão recusada pelo Instituto, pode tentar ainda a sorte através da justiça. Outra revisão possível é quando o INSS calcula o benefício sem considerar algum período de contribuição, salários ou novas regras que trariam vantagem para esse trabalhador. Para saber se você tem direito a uma revisão, é preciso conferir primeiramente por meio da sua carta de concessão do benefício ou através da memória de cálculo, se todos os seus vínculos e salários estão corretos, e ficar atento à decadência, ou seja, o prazo de 10 anos e, o mais importante, as mudanças relacionadas à legislação. Desde junho de 2019, o profissional que trabalhou em 2 empregos na mesma época tem direito a ter os valores das contribuições somados, limitando-os ao teto. Caso o INSS não tenha somado ou tenha aplicado algum redutor na conta, a revisão do benefício pode ser pedida através da justiça. Já o segurado que, ao preencher os requisitos para a aposentadoria, tenha permanecido trabalhando sem requerer o benefício, tem direito a melhor benefício, conhecida por revisão da DIB, data de início do benefício. A correção pode ser solicitada a qualquer tempo nos primeiros 10 anos do pagamento do benefício. Antes de entrar com o pedido, você deve reunir toda a documentação que comprove o direito e conferir se a correção será favorável, já que a revisão também pode diminuir o benefício, ou seja, você precisa de alguém que conheça da área. O ideal é procurar um especialista para verificar seus documentos e fazer os cálculos. Às vezes, o aposentado vem atrás da revisão da vida toda e não tem direito, mas tem direito a outro benefício que pode aumentar o valor do seu pagamento, afirma a advogada Priscila Arraes Reino, do escritório Arraes Centeno. A orientação dos especialistas é sempre checar, pois, revisões dos 5 primeiros anos do benefício para não perder valores atrasados. Então, a partir de agora, eu vou falar ponto a ponto, uma a uma das 7 revisões para vocês. Primeira revisão, para incluir uma ação trabalhista. Essa ainda você consegue fazer ou no INSS ou na Justiça. O aposentado que ganhou uma ação trabalhista tem direito a uma revisão
na aposentadoria se houver reconhecimento de vínculos de trabalho que não haviam sido registrados ou de contribuições que não tinham sido pagas pelo seu patrão. A reanálise nesses casos deve ser feita inicialmente junto ao INSS apresentando na ação trabalhista. Caso o resultado seja negativo, você precisa buscar ajuda na justiça. O que dá para incluir para aumentar o valor do seu pagamento: horas extras, reconhecimento de relação de emprego, adicional de salubridade e de periculosidade, tempo especial e salário diferença salarial, ok? Segunda situação, segunda revisão: inclusão de tempo especial. Ainda dá para você buscar nos dois moldes. Como? Preste atenção. O aposentado que trabalhou por toda a sua vida em atividade prejudicial à saúde tem direito à aposentadoria especial. No entanto, se o trabalhador insalubre for se o seu trabalho for apenas por um período da vida laboral, é possível contar esse tempo especial como comum, mas com um bônus. A chamada conversão de tempo especial em comum vale para quem trabalhou em uma atividade insalubre até 13 de novembro de 2019, data em que a reforma da Previdência entrou em vigor. Quer entender um pouquinho mais? Presta atenção. Cada ano especial convertido em comum tem acréscimo de 20% para as mulheres e 40% para os homens. Para comprovar, você vai precisar do perfil profissiográfico previdenciário. Esse documento é chamado de PPP. Eu disse PPP, ok, galera? Terceira revisão. Revisão para quem tem 2 empregos na mesma época. Quem trabalhou em 2 empregos na mesma época e não tem o benefício limitado ao teto pode ter direito a essa revisão. Ao calcular a aposentadoria por tempo de contribuição, os segurados com atividades concomitantes, o INSS não somava os valores das contribuições, mas aplicava um redutor sobre a atividade considerada secundária. A Justiça já garantiu e o benefício sai no posto. Porém, desde 18 de junho de 2019, as aposentadorias dos segurados com atividades concomitantes são calculadas com a soma dos salários de contribuições de todas as atividades. Segurados que tenham tido atividades concomitantes que não foram somadas e se aposentaram por tempo de contribuição até 18 de junho de 2019, pode pedir a correção na Justiça, ok? Quarta revisão, revisão de erro de cálculo. Presta atenção, hein? Essa também você consegue no INSS ou na Justiça. Erros cometidos pelo INSS ou pelas empresas onde o aposentado trabalhou podem afetar o cálculo na hora de se aposentar. Entre os mais comuns são salário informado errado, informação de contribuição de apenas em um número do PIS ou NIT a trabalhadores com 2 ou mais inscrições no INSS, melhor data de concessão do benefício não ter sido considerada, não contagem de tempo de contribuição efetivamente comprovado, especialmente para aposentadoria por idade, não conversão de tempo especial insalubre em comum com bônus. Nesse caso aí você tem esse direito. Tempo de trabalho rural não incluído, tudo isso você consegue na revisão de erro de cálculo, ok? Quinta revisão, revisão do teto, presta atenção. Aposentados do INSS que pagaram altos valores de contribuições antes de emendas constitucionais de 20 e 41 e após as emendas tiveram benefício limitado ao teto da época, tem direito à revisão. Para essa correção não há prazo de 10 anos para pedir, pois não se trata de uma falha no cálculo inicial da aposentadoria. Existem 2 tipos que você pode correr atrás. Uma, para quem trabalhou entre 1991 e 2003, a correção pode ser solicitada direto no INSS. O direito já foi reconhecido na Justiça e pelo próprio INSS que pagou os valores retroativamente. Porém, pode ser que algum segurado não tenha recebido. Confira aí a tua carta de concessão. Se estiver escrito limitado ao teto, você tem esse direito limitado na época de ter se aposentado. Então você vai ter que correr atrás dessa correção. E o segundo, para quem no caso se aposentou entre 5 de outubro de 88 a 4 de abril de 91. Essa é conhecida como a revisão do teto do buraco negro. Nesse caso, o aposentado ou pensionista precisa ir à Justiça, pois o INSS não reconhece administrativamente. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já julgou favorável à correção. Ou seja,
Se eles julgaram favoráveis à revisão do buraco negro, a chance é mínima, mas dá para a gente tentar sonhar com a revisão da vida toda. Essa semana essa decisão e vamos acompanhar aí. E no caso aí, revisão do melhor benefício. Vamos lá. O segurado que, ao preencher os requisitos para a aposentadoria, tenham permanecido trabalhando sem fazer o pedido, tem direito ao melhor benefício. A revisão da DIB, data de início do benefício, consiste na possibilidade de calcular a aposentadoria com as regras e na data em que o benefício seja mais vantajoso ao segurado. O aposentado tem até 10 anos para pedir a revisão da aposentadoria junto ao INSS. E para fechar, a revisão do artigo 29, que esse ano teve o pagamento do penúltimo lote. Entre 2002 e 2009, o INSS calculou a média salarial de auxílios-doença, aposentadorias por invalidez e algumas pensões por morte, com todos os salários em reais, sem descartar os menores. No entanto, a RMI, renda mensal inicial, deveria ter sido baseada na média aritmética simples dos 80 maiores salários de contribuição, obedecendo à Lei 9.876. Porém, o INSS realizou o cálculo considerando todas as contribuições, o que fez com que os salários fossem mais baixos e que, nesse caso aí, esses salários mais baixos que o trabalhador tinha na época, acabassem fazendo a aposentadoria ser menor. Após a ação, o INSS reconheceu o erro após ser alvo de uma ação civil pública do Ministério Público e do SIDNAP. O órgão paga os atrasados administrativamente em lotes anuais e em 2022 teremos o último pagamento. E no card aqui do conteúdo tem uma matéria completa falando sobre esse penúltimo lote e também do último lote da revisão do artigo 29, ok? Quem tem direito? Benefício por incapacidade, ou seja, auxílio-doença ou auxílio-acidente, e as respectivas pensões por mortes derivadas de benefícios concedidos entre 17 de abril de 2002 e 19 de agosto de 2009, que não tiveram descarte dos 20 menores salários, ok? Dos 20% menores salários. Se houver o direito e não entrou na lista de pagamento do INSS, é preciso pedir administrativamente, depois judicialmente. Isso daí tem um tempo, como já passou. Nesse caso, de 2019, já bateu os 10 anos, só tem um grupo pequeno, e no conteúdo que a gente fez aí, deixou essa semana no canal, fala sobre quem ainda consegue receber e quem perdeu o direito, ok? As revisões podem ser pedidas no INSS ou na Justiça em até 10 anos, após o primeiro pagamento do benefício. O segurado tem direito de receber as diferenças não pagas em até 5 anos antes da revisão. E os documentos para que você possa fazer o pedido, todo mundo já sabe, são os documentos pessoais com foto e CPF, no caso aí, cópias de recibo que provem salários maiores, cópias do PPP para quem vai pedir o tempo especial, cópia do olerite para provar que o salário era maior do que considerado na conta do INSS, cópia de ação trabalhista em que o segurado saiu vitorioso, com a assinatura do funcionário do cartório, carta de concessão do benefício, CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, mas atenção! O CNIS só relaciona o salário de contribuições a partir de janeiro de 1982. Os salários anteriores terão que ser comprovados por meio de carnês, carteira de trabalho, extrato analítico do FGTS ou microfichas de contribuições solicitadas por meio de requerimento administrativo do INSS, ok? Confira aí a memória de cálculo para saber se existe algum tipo de erro no benefício, analise a sua carta de concessão e a memória de cálculo. Nesses documentos estão todas as informações do que foi levado em consideração pelo INSS para você receber esse valor que você tem atualmente. Segundo ponto, nesse caso, você preste atenção no processo administrativo. É possível ter acesso a PA pedindo através da Central 135 ou fazendo download pelo site Meu INSS ou pelo app, ok? Considere contratar sempre que for necessário um advogado. Se não tiver condições de contratar um advogado, na defensoria tem um defensor público especialista em direito previdenciário. Para você pedir a correção no INSS, você vai acessar o site, vai buscar a palavra revisão,
Depois você vai clicar na palavra revisão, vá até atualizar dados, se for preciso, atualize, caso contrário, clique em avançar. O serviço é revisão, atendimento à distância, siga as instruções e, nesse caso, anexe toda a documentação necessária enviando as fotos. Se for pedir através da Justiça, você pode fazer ou no Jefes ou através da Justiça Federal. Isso vai depender de onde você mora. Para localidades que o Tribunal Federal mais perto é, no caso, 70 quilômetros da tua residência, você pode buscar, nesse caso aí, a ajuda do fórum local. Se tiver um fórum próximo da tua residência que for federal, você também pode buscar a ajuda, ok? A fonte da matéria é o INSS, o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e Ingresso Advocacia, Advogados Hilário Bock Jr. e Rômulo Saraiva, além do site agora.folha.uol. Se você gostou da matéria, compartilha ela aí, passa conhecimento, vamos ajudar as pessoas. Tem muita gente precisando buscar o que é seu por direito e não tem informação, então compartilha aí. Se essa matéria te ajudou de alguma forma, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se tiver dúvida, deixa nos comentários que a gente tenta responder da melhor maneira possível. Eu fico por aqui, daqui a pouco eu volto, não sai daí não, vem junto!